Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais um vídeo dica aqui do canal EC Tutoriais. E na dica de hoje eu venho falar um pouquinho sobre o Jupyter Notebook. O que seria o Jupyter Notebook? Jupyter Notebook é um projeto que visa trabalhar aqui no seu browser, certo? Uma forma de um terminal interativo para que você possa fazer programação, certo? E de uma certa forma também você consegue fazer uma documentação, certo? Mas vai ficar mais fácil mostrando aqui para vocês, certo? No caso, como que funciona, certo? Basta que vocês entrem aqui no site jupyter.org, ok? E aí vocês vão visualizar aqui o site do projeto. Vocês podem instalar o Jupyter Notebook no computador, aí vocês podem trabalhar, por exemplo, testando a linguagem Python, vocês podem trabalhar com a linguagem R, com a linguagem Julia e outras também, certo? Ou você pode testar, você não precisa instalar o Jupyter no seu computador para trabalhar com ele, certo? Basta que você clique aqui no botão de teste e ele vai abrir essa janelinha aqui para você. Você pode aqui fazer um upload de um arquivo que você já tenha no seu computador, que esteja no formato PYNB, que é o formato padrão dos arquivos do notebook Jupyter, certo? Ou você pode criar um arquivo aqui mesmo, e aí eu recomendo que quando você vai fazer esse teste pelo navegador, quando você criar o seu arquivo, você salve o arquivo no computador, certo? E depois você faça o upload para poder continuar trabalhando, porque ele não vai salvar aqui no cache da memória, certo? Para você o arquivo que você criou. Então aqui você tem algumas linguagens que você pode trabalhar, como Bash, Haskell, Julia, Python, R, Ruby, entre outros tipos que você pode trabalhar. Vamos criar aqui um arquivo do tipo Python, para a gente visualizar como é que funciona aqui o Jupyter Notebook. Então ele tem aqui a linha de comando, certo? Então essa linha de comando aqui, diferente do terminal interativo do Python, né, do Python Shell, onde você, por exemplo, assim, se eu escrever aqui, ó, print, e colocar aqui, por exemplo, para escrever meu nome, Erisvaldo, no Python Shell, né, no terminal interativo do Python, quando você dá Enter, ele já executa automaticamente essa linha e ele vai pegar e vai retornar o valor do comando. Aqui não, quando eu dou um Enter, unicamente o Enter, ele vai permitir que eu continue escrevendo trechos de código, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá um print Erisvaldo, posso colocar agora aqui, por exemplo, um comando, sei lá, por exemplo, if 1 mais 1 for igual a 2, por exemplo. Quando eu dou 2 pontos, uma coisa que é interessante aqui é que ele também já traz a indentação automática para mim do código, então eu não tenho que ficar me preocupando com a tabulação, certo? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, print true. Vou passar o parâmetro das aspas aqui, né, para escrever como uma string. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um else. E vamos colocar um print. Vou colocar aqui false, certo? Então perceba que ele permite que eu construa um código completo, certo? Na linha de comando aqui você tem os vários blocos de comando que você vai construindo. E perceba que por padrão ele traz aqui a opção Code, certo? Eu tanto posso clicar nesse botão aqui, o Run, para executar esse trecho de código, como eu posso apertar Shift Enter. Quando eu aperto Shift Enter, aí percebe que ele executou o meu bloco, ele atribui aqui uma linha chamada número 1, certo? E ele cria um novo bloco de programação para mim, onde eu posso começar um novo, como que eu posso dizer, um novo código, um novo trecho. Então eu posso fazer diversos testes e ele funciona exatamente igual ao terminal interativo. Então, por exemplo, se eu colocar 2 mais 2 aqui, der Shift Enter, ele executa para mim a saída 4 normalmente, sem nenhum problema. Ok? Uma vantagem de utilizar aqui o Jupyter Notebook em relação ao interpretador Python Shell é que, por exemplo, vamos imaginar que eu escreva um comando de forma errada. Vamos imaginar que eu escreva, em vez de escrever print, eu coloco assim, ó, print, com um i no final. Esse comando não existe no Python, então vou colocar aqui, por exemplo, Erisvaldo novamente. Se eu tentar executar, der um Shift Enter, ele vai me retornar um erro, certo?
dizendo que esse comando, que essa função não está nomeada. Se eu tivesse no terminal interativo do Python Shell, eu precisaria fazer o quê? Escrever novamente o meu comando, certo? Aqui nesse bloco, ok? Nesse bloco novo, e mandar executar novamente. Então eu ia ficar com aquelas camadas de erro que eu tive ao longo da execução do meu código. Pois bem, uma vantagem aqui do Jupyter Notebook é que eu posso pegar e clicar aqui no bloco que eu executei e alterar o meu comando, alterar as minhas informações aqui. Então, por exemplo, aqui eu coloquei propositalmente essa letra I no final do comando. Se eu consertar e agora der novamente um Shift Enter, perceba que ele modifica aqui a saída da minha execução, mudou como se fosse uma quarta execução e mantém aquele bloco de código que eu tinha abaixo, certo? Então, nesse ponto, o Jupyter Notebook ele é bem legal porque eu consigo fazer aqui testes interativos, não só de uma linha. Então, por exemplo, se eu quiser declarar aqui uma variável, no Python Shell eu declaro uma variável A recebendo, por exemplo, o valor 3. Quando você dá Enter no Python Shell, você acaba já atribuindo o 3 para a variável. Você tem que ficar continuando escrevendo e, às vezes, dependendo do que for, pedaços de códigos não lineados lá no Python Shell, antes de serem completamente escritos, podem retornar um erro. Então, aqui não, eu posso pegar e simplesmente continuar escrevendo. E a hora que eu quiser, por exemplo, terminar o bloco, certo? Vamos supor, aqui eu atribuí um valor 3 à minha variável A, e aqui eu estou mandando também imprimir o valor que está na minha variável. Então, aí eu posso dar um Shift Enter e ele executa para mim, certo? Eu posso modificar também aqui o bloco de execução. Então, percebe que aqui ele tem code, eu tenho outras opções. Eu posso, por exemplo, utilizar o Reading. O Reading ele vai servir para criar exatamente um cabeçalho. Por quê? Porque no Jupyter Notebook eu posso criar uma documentação. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, introdução. Eu vou colocar aqui introdução, dou um Enter, e aí eu posso começar a escrever um texto qualquer aqui. Por exemplo, vamos começar a estudar a linguagem Python pelo Jupyter Notebook. Perceba que se eu der apenas um Enter, parece que eu estou pulando a linha, mas na verdade eu não estou, certo? Quando eu mandar executar de uma forma, vamos supor, se eu colocar aqui, está preparado? Vou colocar aqui uma pergunta aqui, está preparado? Então, na teoria, a gente teria que executar aqui, quando eu der o Shift Enter, colocar isso aqui em duas linhas. Mas quando eu dou o Shift Enter, ele coloca tudo numa linha só. Por quê? Porque é como se eu estivesse criando um arquivo para web. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer usos de tags. Na verdade, eu posso fazer uso das tags no estilo, como se fala, como é que eu posso dizer? As tags HTML. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, um BR, certo? Posso pôr aqui, por exemplo, um BR para fazer uma quebra de linha. Se eu dou um Shift Enter, não, aqui não é um Shift BR. Eu posso pegar e dar dois Enter, né? Dar um espaço, aí sim eu quebro a minha. Nesse caso, nem todas as tags HTML vão funcionar aqui, certo? Mas eu dando dois espaços, dois Enters, ele cria aqui para mim esse separado, certo? E aí eu posso pegar aqui, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se eu quiser colocar, por exemplo, uma lista, eu posso vir aqui, dei dois Enters, vou colocar aqui, por exemplo, LI, que é uma tag HTML para escrever uma lista. Eu vou colocar assim, conteúdo inicial, certo? Eu posso colocar aqui agora também um UL. E aí perceba que eu criei aqui um deslocamento, certo? Posso pegar e também colocar o meu conteúdo em negrito. Posso colocar aqui, por exemplo, um negrito B. E aí aqui eu fecho B, por exemplo. Não estou colocando todas as tags certinhas, mas se vocês perceberem aqui, eu já tenho então
o texto que estava aqui em cima. Aqui eu tenho o cabeçalho, aqui em cima eu tenho o meu texto padrão e aqui embaixo eu criei um deslocamento e criei aqui o negrito, certo? E para salvar, você pode pegar aqui no File, você vem aqui em Download, e aí você pode salvar como um arquivo do notebook do Jupyter, e aí você vai salvar no computador para fazer o upload e continuar editando. Você pode salvar ele como um arquivo Python também, certo? Então aqui eu vou colocar para salvar como um arquivo Python. Ele vai pegar esses comentários que a gente fez, esses textos aqui, ele vai embutir como comentários, certo? E posso salvar também como um PDF ou utilizar também uma página HTML. Então, por exemplo, se eu clicar aqui como uma página HTML, vou colocar aqui abrir, certo? Então ele vai executar aqui para mim. E aí eu posso compartilhar essa página HTML, ele demora um pouquinho, certo? Mas não tem problema. Então, perceba que o Jupyter Notebook serve muito bem para a gente criar, como se fala, documentação. E um detalhe, por exemplo, eu coloquei aqui esse cabeçalho, eu coloquei ele aqui na parte de baixo. Agora, se eu quiser colocar ele lá em cima, por exemplo, eu quero que na verdade o meu cabeçalho esteja lá em cima, eu esqueci de começar, eu posso simplesmente clicar aqui e vir aqui na setinha e mover a posição aqui do meu cabeçalho, e aí eu vou salvando aqui no cache do site e depois eu faço o download certinho dos meus checkpoints para continuar editando. Ok? Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Dê uma testada no Jupyter Notebook para você que está criando documentação do seu programa, para você que está criando uma apostila ou para você que quer utilizar um interpretador online, do caso que nem do Python aqui, para poder verificar codificação e fazer testes com um pouco mais de liberdade na hora de codificar. O Jupyter Notebook é um bom local para que você possa trabalhar, certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade, compartilha com os amigos, deixa seu like, dúvidas, sugestões e críticas nos comentários. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Fui!